todos, super, né, boa noite. Então, vou compartilhar a nossa tela e aí eu já dou as mensagens totais aqui e apresento o nosso convidado também. Então, super bem-vindos, né? Então, nós temos alguns convidados de fora, né, dos nossos Connects. Então, falando um pouquinho para vocês do que é o Instituto, né? Então, é uma jornada de conexões. Então, a gente fala muito de conectar histórias inspiradoras e de gerar relações mais sólidas. Então, até quando o Marlon fala, né, Marlon, tá difícil achar para os bate-papos mais difíceis, mas a ideia da confraria é um pouco disso, de quais são os movimentos que a gente pode trocar figurinhas, como que a gente pode crescer junto e aprender junto nessa nossa jornada. E conexões, né? Conexões seja com os ecossistemas, seja com temáticas diversas e trazendo convidados e cases. Então, falando um pouquinho do que vem aí, acho que um ponto importante, a gente teve alguns connects novos, nós temos um canal no YouTube que é onde a gente grava esses nossos talks e a gente coloca lá para nossa consulta posterior. Então, fiquem à vontade de revisitar. Eu sei que na nossa loucura, né, das nossas agendas, nem sempre a gente consegue estar em todos, mas aqui estão as gravações. Então, a gente teve a roda de conversa com conselheiros, com CEOs, a gente teve falando da mentoria de propósito, headhunters, enfim. Então, fica aqui o convite para revisitar lá. Nós também temos o nosso canal, né, para falar um pouquinho da voz para os executivos, que são os nossos artigos na Gazeta. E aí de temáticas diversas, seja de liderança, de inovação, de lifelong learning, de marca pessoal. Então, saiu 2, um eu acabei de compartilhar lá no grupo, que está recente de hoje, do nosso convidado do Luiz, né? Já tinha saído um semana passada, então fica aí também o convite. E aqui, eu acho que tem um lado bem positivo, pessoal, de fazerem duplas, tá? Então, por exemplo, eu tenho uma temática tal que eu me interesso, coloca lá no grupo, acha alguém para bater um papo, né, e começa aí a cocriação. Às vezes é mais fácil quando você começa a compartilhar sua ideia com alguém, para realmente conseguir conceber algo e, né, e finalizar, e aí o time vai suportá-los aí em todo esse processo, essa cadeia. Então, Alan, fica aí o convite, eu sei que você gosta de falar de cultura, a Cris de liderança. Ó, Cris, você e o Gui já podem estar pegando aí um desafio de fazer algo em conjunto. Então, para a gente estar fomentando o nosso canal. Um sobre liderança para fazer com a Kátia. Vou escrever bem e estou com esse compromisso de terminar isso esses dias também. Legal, combinado. O que nós temos? Quer dizer, me comprometi mais ainda, né? O que nós temos aqui? Nós estamos falando da nossa agenda, então, Economia e Oportunidades, é o evento que eu compartilhei lá no WhatsApp, né, com o Ricardo Amorim. Eu estou fechando do dia 13, porque a pessoa que eu tinha fechado pediu para a gente postergar para outubro, é um internacional, e daí eu finalizo aqui e fecho a agenda. Dia 27, eu estou com alguns palestrantes para falar um pouquinho desse papel-chave do conselho. Então, são membros de conselho e falando como que eles ingressaram nesse papel, quais são competências chaves e tudo mais. E eu coloquei também a agenda do Cubo Conecta, então quem tiver por aí, eu acho que é um momento bacana, tanto de participar dos talks, tem uns talks bem interessantes, e também, quem sabe, uma agenda posterior de rap, né? Então fica aqui o convite também para gerar esses momentos, essas oportunidades. Falando um pouquinho do evento do Ricardo Amorim, tá? A gente tem uma parceria com ele de 50% de desconto, então tem o passo a passo lá no nosso WhatsApp, e ela inclusive abriu. Então, se vocês quiserem, né, seja familiares, pessoas dos seus liderados e tudo mais, podem estar divulgando também. E aqui, da nossa forma, eu estou tentando fechar com ela a questão de a nossa agenda, né, de coffee e tudo mais, para ver quem vai poder ou não, para ver se vale realmente a pena a gente investir nisso também, tá? Então, esse é um ponto que está em aberto. E aí, o nosso encontro de hoje, né? Então, o César está aqui, vocês já conversaram com ele do nosso processo de assessment e tudo mais, e no bate-papo com ele, o César fez a maior propaganda, né, Luísa, eu te contei isso, do nosso convidado, né? Então, quem vai estar aqui conosco hoje é o Luiz Binato, né? Eu vou depois já passar para ele se apresentar também, mas é uma pessoa entusiasta desse tema de desenvolvimento, de liderança, de propiciar a melhor versão, e vai falar um pouquinho, né, dessa temática de inteligência emocional, de aspectos de
neurociência de liderança, enfim, que são temas que ele transita super bem. E aí, Luiz, passo a palavra para você. Super bem-vindo. Muito obrigada por ter aceito estar aqui conosco e compartilhar um pouquinho da tua trajetória, tua expertise. E aí, a nossa turminha vai ficar contigo. Normalmente, né, você pode estar apresentando, as pessoas vão erguer a mãozinha ou colocam aqui no chat, a gente vai fazendo essa moderação com as perguntas. Tá ótimo, tá bom. Muito obrigado aí, Silvana. Boa noite a todos. Prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. Obrigado, César, aí também pela conexão, né, que fez aí eu e Silvana nos juntarmos e poder estar aqui com vocês hoje à noite. É uma noite especial, né? E como é uma noite especial, a gente faz algumas coisas relacionadas a princípios e valores. Estou falando isso porque eu tinha duas coisas para fazer hoje à noite: ou assistir a aula na faculdade ou fazer esse encontro com vocês. E a nossa vida é sempre um trade-off, né? Então, eu vim para a faculdade, eu estou aqui no encontro com vocês. Quando acabar o encontro com vocês, eu vou para a sala de aula para continuar minha jornada como aluno. Eu sou graduando de psicologia, terceiro ano, e grande parte do que me trouxe para a faculdade de psicologia é exatamente o que a gente vai conversar hoje, né? Espero que seja uma conversa útil, onde as pessoas possam se conhecer um pouco melhor, sair daqui com um conhecimento um pouco melhor, ou pelo menos instigadas a querer saber um pouco mais sobre si mesmo, porque acredito que esse seja um princípio da liderança, né? Aquela ideia de que eu consigo liderar o outro na medida que eu consigo liderar a mim mesmo. E esse tema tem sido cada vez mais discutido nas empresas. Hoje mesmo eu saí de um workshop com um time de gestores de uma empresa da área de telemedicina e telepsicologia, onde o grande desafio está sendo a liderança liderar a si próprio e a partir daí estender essa liderança para equipes, pares e mercado e clientes, né? Então, mais uma vez, obrigado pelo convite. Eu sou Luiz Binato, eu vou conversar um pouquinho sobre o tema, né, que foi colocado na chamada, né? Quem lidera quem, né? Nós que lideramos nossas emoções, nossas crenças e valores, ou essas coisas que nos lideram? E por que eu falo hoje bastante sobre isso? Na verdade, falo sobre isso já há uma década e meia por aí, né? Quase 2 décadas. Para eu poder criar um contexto, né? E eu queria que vocês ficassem muito à vontade, até para me interromper, fazer perguntas e a gente estabelecer uma dinâmica interativa. Eu fui executivo durante muitos anos, né? Tive uma formação toda na área de negócios, uma formação toda na área de administração. Eu fui sendo treinado para assumir posições executivas nas empresas aonde eu passei. Eu comecei a trabalhar ali com 17 para 18 anos e fui executivo de empresa até os 43, 44 e assumi a minha primeira posição de liderança ali como um supervisor quando eu tinha aí 25 para 26 anos de idade, né? Foram, então, quase 20 anos aí em posições executivas. Isso passando também pelo papel de professor na Fundação Getúlio Vargas durante mais de 15 anos. Então, toda essa trajetória, né, me fez perceber, num dado momento, que eu não tinha sido preparado para liderar pessoas que ainda iriam nascer, né? Eu vinha de uma geração, né, eu sou de uma geração que nasceu ainda ali nos anos 60, ainda viu o mundo estável e menos previsível, e mais previsível, na verdade, menos imprevisível do que a gente vê hoje. Então, eu venho de uma geração que aquilo que eu aprendi no passado me dava a ideia de que eu poderia utilizar aquilo no futuro. Só que a gente entra nos anos 80, né, muitas mudanças na geopolítica mundial, muitas mudanças no tabuleiro de competição industrial. A gente vê a curva de demanda e oferta se invertendo, né, de um mundo de demanda maior do que oferta para um mundo de demanda muito menor do que oferta, avizinhando-se ali a revolução digital. A gente sai de um mundo mais ou menos estável, entra num mundo muito rapidamente mais ou menos oscilante e hoje vive um mundo realmente, vou botar entre aspas aqui, esquizofrênico, no sentido da alteração, né, das forças externas sobre as quais a gente está submetido, né?
E aí eu comecei a perceber que aquilo que eu tinha aprendido para trabalhar num papel de liderança, seja como pai, como professor, como executivo, eu não valia mais nada. E aí eu entrei numa crise, literalmente entrei numa crise existencial, e isso durou de 2006 até 2012, quando no meio dela, em 2009, eu fiz uma mudança radical de vida, e aí eu comecei a querer entender mais sobre essa natureza humana, né? O que nos torna de fato humanos. Eu aprendi que nós somos seres racionais, mas eu definitivamente estou convencido que nós somos seres emocionais. E por mais que a gente queira acreditar nisso ou não queira acreditar nisso, essa para mim é uma grande verdade. E aí eu coloco isso exatamente como uma provocação, né? Porque é sempre bom quando alguém discorda desse tipo de coisa. E aí, quando isso cai, né? Quando cai essa informação e eu me dou conta disso, eu precisava entender quais eram as minhas emoções, como é que eu lidava com elas, né? E não coincidentemente, a gente estava vivendo um momento no planeta onde isso era um tema, tanto é que o Daniel Goleman publica a inteligência emocional ali no finalzinho dos anos 80, início dos anos 90, quer dizer, era um tema que estava realmente preocupando a espécie, por assim dizer, principalmente no mundo ocidental, né? Pela nossa forma de viver a vida. E aí eu comecei a perceber que os resultados que eu queria obter na minha vida não estavam acontecendo e eu ainda estava movido por uma forma de pensar que eu tinha aprendido com as gerações anteriores. Esse dado é interessante porque eu acredito que a minha geração foi a última geração que aprendeu coisas só com as gerações anteriores. Da minha geração para frente, a gente está aprendendo coisas com as gerações posteriores. Então, se eu tinha a noção de que eu ia ser um bom líder porque eu tive bons líderes, essa noção foi por terra quando eu comecei a liderar e eu comecei a aprender a liderar por causa dos liderados. Se eu achava que eu ia ser um bom professor porque eu tinha me espelhado nos meus professores anteriores, eu erro porque quem me torna o melhor professor são os meus alunos. E o pai que eu tentei ser a partir do meu pai foi um desastre total, porque quem de fato me ajudou a me tornar um pai melhor foram as minhas filhas. Então, inverteu uma ordem natural até então, que as gerações mais antigas ensinavam para as gerações mais novas. E a gente passou a viver um momento em que as gerações mais novas começam a ensinar para as gerações mais antigas. E os dilemas geracionais já não são mais os mesmos, eles ficam um pouco mais complexos. E essa mudança toda, pessoal, a gente passa por revoluções a vida toda, a gente chama de revolução extrativista, revolução agrícola, revolução industrial, revolução do conhecimento, tecnológica. O que essas revoluções todas têm em comum é o fato de que são revoluções humanas, né? Em todas essas eras, o ser humano teve que se transformar. E hoje não vai ser diferente, daqui para frente acredito que isso vai ser meio que uma constante, tanto é que eu gosto muito da ideia da gente pensar em mudar os nossos processadores e não se preocupar muito com a memória. A memória a gente pode alugar e jogar informações no HD aonde for, mas a nossa forma de processar as informações é que vai ter que ser um pouco mais veloz, porque o mundo muda com muita velocidade, se a gente não conseguir se adaptar, a gente vai sentir sensações não boas, principalmente essas ligadas às emoções, né? E aí, ó, para o assunto ficar mais efervescente, eu espero, a gente começa a ver também a importância do indivíduo dentro do contexto das instituições. Até então, quem definia quem eu ia ser na vida era a minha família, quem definiu que eu ia estudar era a escola, quem definia que religião que eu ia ter era a igreja ou a instituição que eu frequentasse. Agora não. Agora quem define o que eu vou ser sou eu. Eu tenho essa prerrogativa. Ah, Binato, mas sempre foi assim. Mais ou menos, sempre foi assim, mas o preço de fazer essa escolha num mundo muito estereotipado era muito complicado. Quem aqui, talvez poucos vão se lembrar, mas teve uma época, tinha uma propaganda de uma marca chamada Stop e tinha um personagem chamado Fernandinho, né? E aí ele chegava com uma camisa xadrez, todo mundo de camisa branca, a Kátia estava balançando a cabeça, deve ter visto no Google, né, Kátia? Ele chegava numa reunião de board de empresa com uma camisa xadrez, e aí os caras todos ultraconservadores, com a camisa branca, falavam, o chefe dele falava, bonita camisa, hein, Fernandinho? Naquela época, isso era ser diferente, era meio que escandaloso você ser um tanto quanto diferente, né? E hoje a gente vê que as diferenças estão cada vez mais diferentes. Então, se antigamente ser autêntico era ser diferente dos outros, né?
Hoje, a ser autêntico é você ser cada vez mais parecido com você mesmo. A dificuldade está em saber quem de fato eu sou, né? Aquele ser que nasceu, que foi crescendo, influenciado por tantas coisas externas, né? Os gadgets que a gente tem acesso, internet, joguinhos, família, escola e tal, vai forjando uma pessoa que lá na frente vai ter que descobrir quem é. E como eu hoje tenho aí 57 anos, mas eu estou aqui na faculdade estudando com pessoas mais jovens, dou aula numa escola de negócios com pessoas mais jovens, faço parte de 2 conselhos com pessoas bem mais velhas e trabalho praticamente o dia todo com executivos que estão entre 25 e 45 anos de idade, dá para ter uma noção, assim, um extrato bem bacana de como que essas gerações lidam entre si. E aí que vem o nosso tema, né? O nosso tema vai ao encontro de como é que eu, como indivíduo, vou me posicionar nesse mundo, né, conturbado e efervescente que a gente está vivendo, e o quanto que essa história, né, de inteligência emocional, que particularmente eu gosto mais de chamar de gestão emocional, pode nos ser útil para a gente poder fazer de fato a nossa própria liderança acontecer e, com isso, colocar energia naquilo que, de fato, eu tenho algum tipo de controle ou gestão, né? O que eu tenho visto muito hoje são pessoas colocando energia muito forte em coisas que elas não têm o menor controle, a menor gestão, e deixando de colocar energia naquilo que tem controle e gestão. Então, a nossa conversa, no roteiro inicial, vai nessa linha do autoconhecimento, da figura do indivíduo, né? O indivíduo que você empresta para os papéis que você tem, o humano que você empresta para os papéis que você tem, e aí sim a relação que você tem, você com você mesmo, você com o outro, e aí sim você com o todo. Eu vejo esse movimento como sendo imprescindível para alguém que queira de fato ser feliz. Eu não conheço ninguém que não queira ser feliz. Todas as vezes que eu pergunto o que você faz na sua vida, você faz em busca do quê? Todo mundo fala de felicidade, ninguém fala que quer ser infeliz. Mas a própria felicidade também tem um preço. E talvez o principal preço seja o preço do autoconhecimento, né? E claro, né, o autoconhecimento é uma palavra enorme, né? Tem muitas coisas por trás desse conceito. Eu quero trazer aqui algumas questões para a gente debater, discutir, dialogar, que possam ser úteis para que possa ou referendar o teu trabalho já de autoconhecimento ou te despertar para fazer um trabalho refinando ali a direção das velas e fazer um trabalho mais eficaz, né? E começa exatamente com essa provocação, né? Tudo que a gente faz na vida, acredito eu, a gente faz em busca de um resultado, né? É muito pouco provável que alguém dentre nós, e quem não está entre nós aqui agora, em qualquer outro lugar do planeta, se estiver vivo e respirando, e consciente e gozando das suas faculdades mentais, né? Uma pessoa funcional, ela estará fazendo alguma coisa buscando um resultado. Esse resultado pode ser o que ela quer atingir na vida e pode ser o que ela não quer mais viver na vida dela. A gente passa a vida fazendo, acredito eu, 2 coisas. A gente passa a vida ou fugindo da dor ou buscando o prazer, né? E para buscar o prazer, eu preciso saber mais ou menos como é que é esse negócio, né? Pessoas falam assim, Binato, o que eu quero na vida é ser feliz. Ok, só que você sabe o que é essa felicidade? Você consegue visualizar? Se você cruzar com ela na rua, você vai reconhecê-la? As pessoas falam, não. Então, como é que você está buscando algo que você não definiu como é, né? E aí, pessoal, tem umas coisas que eu acho bem interessantes para a gente conversar, que é essa possibilidade que nós, nas nossas subjetividades, a gente possa construir conceitos que tornem algo subjetivo em algo muito objetivo, né? Se eu perguntasse para vocês agora, o que é sucesso, né? Possivelmente, nós somos 17 aqui agora, possivelmente a gente teria aí alguns conceitos diferentes, né? Alguns conceitos bem diferentes. E continua esse conceito se mantendo na posição de um conceito subjetivo. Mas eu tenho gostado bastante, né, nos últimos anos aí, eu tenho desafiado muitas pessoas com quem eu trabalho e convivo a construir conceitos que tornem algo subjetivo em algo bastante objetivo. E um conceito que eu compartilharia com vocês sobre sucesso é que sucesso é a realização progressiva de um ideal de valor. Então, se você pensar nessa frase,
que sucesso é uma realização progressiva de um ideal de valor, a vida fica mais fácil por um lado e mais difícil para o outro. Qual o lado que fica mais fácil? Fica mais fácil pelo lado de que, bom, se eu souber quais são os meus ideais de valor e eu progredir acerca deles, eu sou uma pessoa de sucesso. E onde que ela fica mais difícil? Na hora que eu tenho que saber quais são os meus ideais de valor. Porque quando uma pessoa não sabe com clareza quais são os seus ideais de valor, ela tenderá a escolher ideais de valor de outras pessoas, né? E esse é o dilema que a gente vê muito nas redes sociais. A gente vê pessoas falando que nas redes sociais a vida não é como ela é. Obviamente vai depender de quem você está perseguindo ali nas redes sociais. Mas, de modo geral, no senso comum, o sucesso nas redes sociais está muito conectado a coisas, né, materiais, e mesmo pessoas coisificadas, né? Carros, lugares bacanas, pessoas bonitas, apelos muito sensuais, né, no sentido de ser sensitivo, né? Não necessariamente ser erótico, mas ser sensitivo demais, né? Muitas sensações. E aí a pessoa que não tem o seu ideal de valor definido, por uma questão de autoconhecimento, acaba se apropriando desse ideal de valor, que ela não progride nele. E ao se apropriar de um ideal de valor que não é dela, no qual ela não progride, ela encontra uma dissonância entre querer ser feliz, mas viver uma vida que não a torna feliz. Ou seja, se felicidade é um resultado, eu devo ter comportamentos que me levem para essa felicidade, mas eu vou precisar conceituar a felicidade, vou ter que definir, nem que seja para mim mesmo, principalmente para mim mesmo, o que é a felicidade, como é que eu represento essa felicidade na minha própria existência. E a gente viveu, durante os anos 80, até o final dos anos 80 e início dos 90, essa dicotomia entre resultado e comportamento. Os nossos modelos de avaliação em empresas e escolas avaliam exatamente resultado e comportamento, resultado e comportamento. Só que essa é a ponta do iceberg que nos torna humanos, né? O que está por trás desse iceberg, da linha d'água para baixo, a gente tem outros elementos que o nosso modelo de mundo ainda não está trabalhando com afinco, que é o fato de que os meus comportamentos são motivados por coisas como emoções, como crenças, como valores, como princípios, como propósito. Propósito é uma palavra fortemente empregada em todos os lugares por onde a gente anda, né? E de uma certa maneira bastante superficializada também. Então, o autoconhecimento não está no que eu faço, ou no que eu tenho, ou no que eu obtenho, ou nos comportamentos que eu tenho, mas exatamente no que está abaixo dessa linha do horizonte, da linha d'água, ou então atrás da epiderme, exatamente onde a gente começa a ser humano, né? Na nossa própria mente, na nossa própria forma de pensar, sentir e agir. E é aí que eu vejo o quanto que existe, pessoal, uma oportunidade brutal no mundo que a gente está vivendo para nós fortalecermos uma musculatura que eu percebo como uma grande oportunidade de fortalecermos a musculatura emocional que a gente tem, né? O que é esse negócio de musculatura emocional? A gente vive, né, do meu ponto de vista, a gente vive na nossa existência através de 4, ou suportado, ou sobre 4 dimensões. Dimensão física, material, dimensão intelectual, dimensão emocional, dimensão espiritual, né? E quando eu falo espiritual, não tem absolutamente nada a ver conectado diretamente com religião, mas tem a ver com experiências que te tornam alguém melhor. E às vezes acontecem coisas com você que você não consegue explicar. É aí que eu chamo essa ideia de experiência mais espiritual. Mas a gente foi criado num mundo onde as dores físicas e intelectuais ou cognitivas são dores das quais a gente sente um certo orgulho, mas as dores emocionais não. Então, na hora que eu preciso, né, de uma resiliência maior, o músculo não está preparado. Na hora que eu preciso de uma disciplina maior, o músculo não está preparado. Na hora que eu preciso enfrentar uma frustração, o músculo não está preparado. E associado a isso, né, uma sociedade onde tudo é em busca do prazer, onde você tem que ser feliz agora, onde o evento é mais importante que o processo, aí a gente tem um ambiente influenciando o organismo sendo influenciado por esse ambiente. E aí que o organismo, né, que é o nome que eu estou dando para a gente se distinguir dos mecanismos, né, mas os organismos que somos, a gente vai ter que
se preparar para lidar com esse ambiente, porque a gente não consegue mudar os aspectos do ambiente que a gente vive. A gente não consegue mudar os aspectos de uma sigla, né, que em planejamento a gente chama de PESTAL, né? O ambiente político, econômico, social, tecnológico, ambiental e legal, né? Eu não sei se era... Tinha uma pessoa aqui com a gente no início que estava falando sobre a questão na Argentina e tudo mais, né? Tem uma série de coisas no mundo externo que a gente não consegue gerenciar, que a gente só consegue, às vezes, interpretar e, a partir daí, de acordo com que a nossa direção, a nossa bússola, seja pessoal ou profissional, a gente vai ter que adotar alguns critérios de decisão que vão envolver nossas emoções, crenças e valores para poder, então, tomar uma decisão e, com isso, estabelecer uma estratégia, ter uma atitude, um comportamento para chegar no resultado que a gente queira, seja no âmbito da pessoa que eu sou, seja no âmbito do executivo, ou do empreendedor, ou do empresário que eu seja, né? Então, o que hoje está em voga é toda essa questão do ser humano, o humano que eu empresto para os papéis que eu tenho, mas num ambiente onde nós somos quase que diariamente instigados a nos massificarmos, né? Você vai visitar um site numa internet, daqui a pouco um site parecido com aquele te visita. Então, aquilo que você diz que é o legal para você, ele tende a se repetir para você. Daqui a pouco você está num looping, preso em você mesmo. E se você não abrir os olhos, né, não criar uma leitura paralela, não fizer um curso diferente, se você não buscar por outras influências, aquelas que vão, de fato, desafiar o seu modelo mental, você fica preso numa redoma cercado de você mesmo. E tenderá a se juntar a pessoas parecidas com você, e aí a capacidade crítica e de ampliar a percepção das coisas vai se diminuindo. E esse é o meu maior receio, né? Ver organismos vivendo como mecanismos, né? A gente está vivendo uma era aí da tecnologia, metaverso, aprendizagem de máquina, inteligência artificial, que são mecanismos. E eles são bem-vindos, fazem parte do processo evolutivo. Só que eles são mecanismos, né? E mecanismos, eles olham para o futuro baseado nas experiências do passado. O máximo que ele pode fazer é fazer algumas predições do futuro baseado no que ele viveu no passado. Mas seres humanos são diferentes. Seres humanos conseguem imaginar o futuro, conseguem criar um futuro, conseguem se inspirar em coisas completamente diferentes e ter a capacidade de construir futuro diferente de uma máquina, diferente de um mecanismo. E o paradoxo é que a gente tem visto, né, muitos organismos vivendo como mecanismos. Organismos vivendo de uma maneira estereotipada e padronizada, sem aceitar a ideia de que sentem, pensam e agem e que, portanto, podem e devem assumir a responsabilidade sobre suas próprias histórias, sobre suas próprias vidas, sobre suas próprias existências e até mesmo a responsabilidade de influenciar pessoas que estão ao redor. Parece que as pessoas estão um pouco de receio de se conectarem de verdade umas às outras e de certa maneira, influenciar na vida umas das outras, né? E isso é uma prerrogativa humana que, quando a gente abre mão disso, é triste, né? Eu ouço muitas pessoas falando que quanto mais elas conhecem os seres humanos, mais elas amam os seus animais, os seus pets, seus cães, seus gatos, seus pássaros. Isso soa engraçado num certo sentido, mas na verdade é muito triste, porque a nossa grande habilidade é relacional, exatamente por sermos seres emocionais e relacionais. Turma, até aqui, está tudo bem? Alguém quer fazer alguma pergunta? Alguém quer fazer alguma colocação? Eu vi que a Cristina falou que o pai dela participou da campanha da Stop com o Fernandinho Alpargatas. Olha que legal, hein? Deve ter informações sensacionais sobre uma propaganda que marcou uma geração inteira, a ponto de eu até mencionar isso aqui. Tá vendo? Se eu soubesse, eu tinha até trazido a que está no Rio. Eu tenho uma camisetinha, olha, quando eu era criança, da Stop. Isso é um projeto que começou na Alemanha, quando a Alpargatas fez a parceria com uma empresa alemã. E aí a campanha, o meu pai trazia todos os produtos, e a campanha ele participou do processo todo de criação. A gente tem várias roupas da Stop, não jogo nenhuma fora por memória afetiva.
Que bacana isso, viu? E a Cátia também falou que ela viu pessoalmente na TV de válvula e seletor. Aquela que a gente Viu? virava, tinha que tirar o bumbum do sofá, levantar e virar, né? É isso aí. E se vocês quiserem, eu acho até que eu recebi há pouco tempo o vídeo que meu irmão recebeu. Olha o anúncio aí que teu pai participou. Eu posso até te mandar depois, Luiz. Eu tenho ele do anúncio do Fernandinho. Adoraria. Se eu mostrar isso para a turma que eu dou aula na Link, eu dou aula numa escola chamada Link School of Business. Eu mando para quem quiser. Eu recebi há pouco tempo. Nos Fernandinho, aí está sentado numa mesa com todo mundo de roupinha azul. Exatamente. E ele assim, mas Fernandinho, o que acontece? Aí ele se mexe assim, era um cara magrinho, né? Isso mesmo. Muito boa essa exemplo, propaganda. Eu acho que outro tipo de propaganda tão emblemática como essa era o cara da Bombril, lembra? Também todo magrinho e ele fazia todos assim. Eu não sei se a gente está entregando a nossa geração. O tio Suquita também, né? Eu acho que aqui bastante gente vai lembrar. Eu acho que Fernandinho e o cara da Bombril foram duas lembranças que acho que ninguém esquece, né? Sensacionais. Dois personagens maravilhosos. Ainda trazer aí, né? esses exemplos para a mesma média de idade não tem problema, mas esses dias a gente estava num workshop com estagiários e falando da propaganda da Doriana, do tio da Suquita, porque a gente estava falando de persona. Então, assim, pode ser um tio da Suquita, ou podia ser um roqueiro, assim por diante. Quem que é tio da Suquita? Então, você tem que fazer as analogias aí. Você tem que trazer a história para a galera. Uma vez a gente estava conversando na sala de aula lá e um aluno falou o seguinte: pô, professor, agora que o senhor falou, caiu minha ficha. Aí eu perguntei para ele: você sabe de onde vem essa expressão, caiu a minha ficha? Ele falou: não. Eu falei: como é que você fala um negócio que você não sabe? Ele falou: cara, não tem ideia. Eu falei: então, teve um dia, né, uma era em que nós usávamos o telefone público e a ligação só conectava, só dava sinapse da ligação quando a ficha caía. Ou seja, a ficha caía porque houve a ligação, conectou um ponto de uma linha telefônica com outra linha telefônica. Só que essa turma não tem ideia do que é isso, né? Poucos até sabem o que é uma ligação por cartão. Teve uma época que foi cartão também, né? Então é muito legal lembrar isso, acho que é um privilégio a gente poder ter vivido essas histórias todas, porque a gente conhece um pouco dessa trajetória e parte, né, da nossa responsabilidade é informar para a galera que a batata não sai frita lá do McDonald's. Alguém tem que plantar a batata. E ao plantar a batata, tem que colher a batata, tem que tirar a batata, tem que lavar, cortar, fritar, e ele passa no drive-thru e está lá. Hoje a turma está, gostei, pum, não gostei, passa. Gostei, pum, não gostei, passa. E aí é como é. A gente não vai poder mexer nisso, a gente vai poder fazê-los pensar sobre isso, e para a gente fazê-los pensar sobre isso, a gente tem que pensar nisso primeiro, né? Foi exatamente o que eu estava conversando hoje com um pessoal que lidera uma operação de 500 e poucas pessoas, cuja média de idade é de 22, 23 a 30 anos de idade. E eles falam: Binato, eles são completamente imediatistas. Eu falei: mas eles são os nossos filhos, eles são as nossas gerações anteriores, a gente vai ter que aprender com eles e ver como é que a gente vai liderar essas pessoas. E aí que vem o apelo, né, o convite da autoliderança. Aí, quando eu falo que resultado é função de comportamento, o que vem para baixo disso, né? Que a gente, se a gente conhecer melhor sobre nós mesmos, vai ser muito útil para a nossa própria liderança. O que nos faz mover no planeta, o que faz a gente ter os comportamentos que a gente tem, num certo sentido, o que faz pessoas buscarem algo na vida ou fugirem de algo na vida, são as nossas emoções. As nossas emoções têm um papel muito importante na nossa própria história. E eu falo emoções de uma certa maneira até consolidando dois termos que eu vou distinguir, né? Vou falar primeiro de emoções, depois vou falar de sentimentos. E são coisas diferentes, são legais a gente aprofundar um pouco nisso, e eu tenho certeza que todos vocês têm uma noção e talvez até um conhecimento bastante profundo disso, mas não custa nada a gente repetir, porque que nós somos impactados hoje por milhares de estímulos externos, não temos dúvida, a gente não tem dúvida disso, né? Agora, como é que a gente lida com isso? E aí tem um fenômeno legal que a neurociência está nos ensinando de algum tempo para cá, que é: as emoções são uma estratégia do corpo. O corpo sentirá emoções, e as emoções são muito bem-vindas, ainda que nem todas tão agradáveis. Quando a gente pega lá o Paul Ekman, que é um bom teórico da psicologia, né, um estudioso das emoções, tem um projeto junto com o Dalai Lama para falar exatamente sobre emoções. Ele classifica as emoções em 5 emoções básicas, né? A alegria, o nojo, a tristeza, o medo e a raiva.
Então, essas emoções, elas existem para nos proteger e para nos fazer sentir o impacto do mundo externo. É uma estratégia do corpo, para a gente sobreviver e poder preservar, né? E ela tem curta duração. Ela tem curta duração. Uma emoção dura aí 45, 90, no máximo 120 segundos. Depois disso, já não é mais emoção. Aí vai vir um outro negócio que vai ser interessante a gente discutir. Então, na hora que eu sei disso, eu posso ficar mais tranquilo no sentido, olha, se eu sentir raiva, eu não preciso ficar preocupado, porque isso é para me proteger. E a raiva, apesar de parecer desagradável, muitas vezes ela é muito positiva. O medo, às vezes, por parecer desagradável, muitas vezes ele é muito positivo. A alegria, por parecer agradável, muitas vezes pode ser negativa, né? Depende do resultado que ela vai te levar. O fato é que isso faz uma mudança na minha constituição físico-química, né? O meu corpo muda, meu corpo se altera, dependendo da emoção. Eu me preparo para atacar ou para correr, eu me preparo para lubrificar os meus olhos, eu me preparo para aquela emoção que eu vou viver. Só que depois, como seres racionais, a gente pensa sobre isso. E aí a gente vai pagar o preço da evolução. Quando eu pensava sobre uma emoção há 40, 50, 100, 200 anos atrás, eu pensava de uma forma. Quando eu penso sobre uma emoção hoje, eu penso de outra forma. E na hora que eu racionalizo uma emoção, essa emoção vira um sentimento. E aí sim, o sentimento pode durar 1 minuto, como pode durar 10 anos. Pessoas podem carregar consigo um sentimento de uma emoção que aconteceu há priscas eras. Priscas eras revelam a idade também, né? Há priscas eras. Mas ela está carregando aquele sentimento com ela desde aquela época em que ela viveu aquela emoção. E entre a emoção e o sentimento tem um pensamento, né? Tem hoje uma expressão da moda que a gente fala de mindset. A gente tem lá uma possibilidade de ter um mindset baseado no que a gente já viveu ou um mindset baseado no que a gente pode descobrir, aprender, imaginar e criar, né? O mindset fixo, que a Carol Dweck chama no seu livro, né, Mindset, ou Mindset de crescimento, né? E aí tem um exemplo legal, acho que é conveniente falar disso, até por conta da nossa diversidade geracional. Teve uma época que nós andávamos de carro usando um negócio chamado guia 4 rodas, né? O guia 4 rodas era análogo, era contemporâneo das camisas e calças Westop e dos Bombril, lá do Carlos Moreno, aquele ator do Bombril lá. E aí o Guia 4 Rodas era um sucesso, porque ele dava para a gente os mapas, né, as rotas para a gente percorrer pela cidade. Começou a ficar ruim para ele, por quê? Porque o pessoal começou a fazer muita obra, o mundo começou a mudar muito rápido, o Guia 4 Rodas ficava obsoleto muito rápido. Aí o pessoal criou um negócio chamado GPS. E aí o GPS substituiu o Guia 4 Rodas. Você encontra Guia 4 Rodas hoje para comprar, mas relíquia, né? Você não encontra mais uma versão 2022 ou 2023. E aí o GPS ele tinha a habilidade de, a cada 3, 4, 5, 6 meses, alguém disponibilizava um aplicativo, você atualizava ele, e ele te levava para as rotas que já estavam ali mudando ou prestes a serem mudadas. Só que não funcionou por muito tempo, né? A velocidade das mudanças passou a ser tamanha que o pessoal criou um negócio chamado Waze. E essa é a grande analogia, a grande metáfora, né? Como é que está o nosso modelo mental para viver as coisas do nosso dia a dia, da nossa evolução, da nossa experiência de trabalho relacional? A gente ainda está usando mais o Guia 4 Rodas? A gente está usando mais um GPS? Ou a gente está já se preparando para um Waze, né? Como pai de 2 meninas de 23 e 22, padrasto de uma de 7, a professor de alunos de 18, 19 e 25, conselheiro de pessoas de 50, 60, consultor de pessoas de 40, 45, tem hora que tem que trocar esses chips todos aí, né? Porque um conta uma história, eu tenho que interpretar do ponto de vista dele, o outro conta outra história, tem que interpretar do ponto de vista dele. E com isso a gente vai aprendendo essas nuances humanas que em cada um de nós, que em todos nós opera da mesma forma, mas em cada um de nós dá um significado diferente. A gente faz a mesma troca de sódio e cálcio na membrana celular, a gente faz o mesmo processo de homeostase, a gente faz o mesmo processo de todas as coisas, só que o significado dessas coisas vem acompanhado das nossas experiências mais ternas, lá de 0 aos 7 anos de idade. Então, uma coisa que aconteça comigo
repercute em mim numa emoção, num pensamento, num sentimento A, e uma coisa que acontece com a Silvana, um outro sentimento. E aí, como é que a gente administra essa de vista? Começa na minha capacidade de perceber isso eu comigo mesmo, para depois eu começar a conseguir interpretar e perceber isso eu com o outro, que é o que o Goleman chama lá de, primeiro, o self, a consciência de si mesmo, né? O self-awareness, a minha própria consciência de mim. Depois, o meu self-management, a minha gestão de mim mesmo. Depois, a minha consciência do outro, social awareness, para depois eu começar a fazer o relationship management, a gestão dos relacionamentos com o outro. E aí o que eu vejo, né, por pesquisa, né, e por observação e por trabalhos que eu realizo, é que as pessoas têm assim uma aptidão maior para esperar que o outro mude, para esperar que o outro se altere, para esperar que o outro faça o movimento. Quando, na verdade, é muito mais fácil, muito mais eficaz, muito mais ao seu alcance, quando você começa a fazer o seu próprio movimento, e muito mais saudável do ponto de vista da evolução. Porque se você não mudar durante a sua trajetória, a ideia de ficar estagnado já não existe mais. Quando você não muda e não evolui, você tende a ficar para trás, né? E aí eu gosto de colocar isso numa fórmula matemática. Eu diria que a qualidade de vida, o bem-estar, ou até mesmo a capacidade de viver em paz, né, equânime, né, com esse mundo que a gente está vivendo, é a razão da sua capacidade de aprendizado sobre a capacidade de transformação do mundo. Se o mundo transforma a uma velocidade, você acompanha essa transformação, você vai viver numa rotação mais alta, mas vai conseguir entender as mudanças do mundo. Mas se o mundo está mudando numa velocidade, você está mudando numa velocidade muito menor, daqui a pouco você vai ficar angustiado, vai se sentir obsoleto, vai já achar que não vai dar mais, aí talvez você acredite nisso, nas suas próprias crenças, né? E aí isso pode ser uma coisa muito ruim, que pode virar uma angústia, uma agonia, uma tristeza, uma depressão, uma burnout ou coisas do tipo. Então, saber a direção das nossas emoções é fundamental, e saber o que gera em nós os nossos sentimentos, né? Que é a nossa capacidade de transformar as emoções em alguma coisa racionalizada, é que vai determinar a nossa saúde e qualidade de vida. Porque como eu não tenho controle sobre as emoções, eu só posso ter gestão. E gestão de emoções é exatamente isso. Como é que eu interpreto aquela emoção e transformo num significado. E entre a emoção e o sentimento, tem esse significado que vem dos meus pensamentos. Aí o teu viés de pensamento, o seu viés cognitivo que vai estabelecer que significado você vai dar para o que acontece com você. E para mim, pessoal, sinceramente, é a nossa principal habilidade como autolíderes, como líderes da gente mesmo. Como é que eu vou dar significado para o que acontece para mim? Que significados eu vou dar para o que acontece para mim? Porque, como eu já disse antes, uma coisa que acontece comigo, eu tenho um significado, uma coisa que acontece com a Kátia, ela pode dar um outro significado. E já que a gente tem essa prerrogativa, que é individual, qual é o melhor significado que eu posso dar para o que acontece para mim? E aí, com base nisso, eu posso construir uma vida construtiva de verdade, né? Desenvolver uma vida construtiva ou desenvolver uma vida destrutiva. Eu posso ter comportamentos construtivos ou comportamentos destrutivos, ainda que eu tenha razão. E esse é o problema, né? Quando as pessoas investem mais energia em ter razão do que em ser feliz. Em querer ganhar a disputa na mesa, no curto prazo, ao invés de querer ganhar uma existência mais prazerosa, mais equilibrada, mais eficiente ou eficaz, o nome que queira dar, porque a gente não vai morrer amanhã, pelo menos a ideia não é essa, a ideia é que a gente viva através de um processo de existência. E eu vejo muitas pessoas vivendo eventos. E quando a gente fala sobre essas questões, né, de resultados é função de comportamentos, e comportamentos é função de emoções e crenças, vem, então, quinto elemento, né, que é aquilo que, de fato, nos dá a ideia dos nossos ideais de valor. O que é valor para a gente? Lembra do conceito de sucesso? Né? Se sucesso é a progressão, é a realização progressiva de um ideal de valor, a grande pergunta é quais são os meus valores? Né? O que de fato é importante para mim?
e o quanto que eu estou avançando naquilo que de fato é importante para mim. Se eu tenho uma ideia de ideal de valor baseado nos conceitos das redes sociais, o ideal de valor vai ser carros maravilhosos, pessoas sensacionais e lindas do meu lado, lugares paradisíacos, e não tem nada de errado com isso. O problema é quando você estabelece isso como um ideal de valor que não é seu, mas pela ausência de um ideal de valor que é da tua essência, você adota o ideal de valor de alguém. Só que esse alguém tem isso dentro dele, ele quer isso de verdade, ele vai em busca. E você não está conseguindo isso por alguma razão, entra numa dissonância emocional dentro de você. Quando você quer alguma coisa, mas você não tem um empuxo para buscar aquela coisa que você quer. Aí a ideia é de buscar a própria essência, né? O que de fato é importante e prioritário na minha vida? O tempo ajuda a gente nessa questão, mas tem muitas técnicas que ajudam a gente a buscar essa informação dentro da gente mesmo. A psicologia entrega muitas técnicas para isso, a neurociência tem várias técnicas para isso, outras áreas do conhecimento, como a programação neurolinguística, tem ferramentas para isso. Só que para isso eu vou ter que mexer num lugar que não é muito confortável, que é dentro de mim. E esse é o grande desafio de cada um de nós, eu acredito. É mexer exatamente num lugar que está muito próximo, ao mesmo tempo muito distante. Então, quando eu entendo quais são os meus valores, eu começo a perceber o que de fato faz sentido na minha vida. As pessoas perguntam assim, qual que é o sentido da vida? Nossa, essa é a melhor pergunta que tem. É ótimo devolver. Qual que é o sentido? Qual é o sentido que você está dando para a sua vida? Porque o sentido da vida é o sentido que você der para ela. E se você não tem uma ideia disso, você talvez vai pegar o sentido de alguém. Da mesma forma que se você não definir claramente o que você quer para a sua vida, quais vão ser os seus objetivos, é seguro que você será usado por alguém para atingir os objetivos dele. Então, acho que a gente está vivendo um momento que é um momento para se construir o indivíduo que eu sou, construir a minha própria individualidade, sem deixar que isso se torne um movimento individualista. Né? Eu construo o melhor indivíduo que eu posso ser, o melhor eu que eu posso ser, porque na hora que eu for juntar com você para formar o nós, eu vou ali para entregar o melhor eu que eu posso ser. E quando eu não consigo ser o melhor eu que eu posso ser e eu me torno o pior eu que eu posso ser, quando eu entro no nós, eu quero saber o que eu vou tirar de você para me alimentar. E a palavra indivíduo vem exatamente dessa ideia de você ser um inteiro, né? Portanto, indivisível, e você não pode dar o que não tem e nem tomar de outro aquilo que o outro também não tem. Aí a gente constrói relacionamentos de escassez ou relacionamentos de abundância. Relacionamentos de abundância é quando dois inteiros estão juntos, prontos para formar o nós. Tem o eu, tem o você, e aí vai ter o nós. O nós não existe ainda. O nós é uma construção. Agora, quando duas pessoas estão parcialmente inteiras, né, ou estão não completamente inteiras, elas vão buscar no outro o que falta nelas. E aí fica um jogo de escassez muito grande, num processo de querer tapar em si próprio um buraco que o outro não tem o poder de fazer isso. Né? E aí que entra numa dinâmica perversa da vítima, né? Aquela pessoa que, por não ter clareza do seu ideal de valor, ela se apropria do ideal de valor de outro e ela não consegue obter aquele resultado, ela bota a culpa no mundo. E se ela é uma vítima, para legitimar essa vítima vai ter que aparecer um vilão. Esse vilão vai ser alguém que ela não tem o menor controle sobre ele. Vai ser a internet, vai ser a geração Z, vai ser o mercado, vai ser o governo, vai ser alguma coisa que ela não tem poder para mexer nisso. E se aparece uma vítima, um vilão, vai ter que aparecer um herói. E se a gente quiser que a nossa vida seja um inferno, é só entrar em relacionamentos onde tem a presença permanente do herói, do vilão e da vítima. Mas, Binato, se não tiver herói e vítima, vai ter o quê? Vai ter o justo. E qual que é o justo? O justo é aquele que define o seu ideal de valor, define as suas metas, define os seus objetivos, define a vida que quer ter, escolhe os seus valores e paga o preço por eles, porque é uma equação de valor e preço, né? Não tem só um lado da equação, a equação sempre tem dois lados. Ele sabe que ele tem direitos a serem usufruídos, mas ele tem deveres a ser cumpridos. Esse é um debate que eu tenho quase que diariamente aqui na faculdade. Eu tenho professores com uma linha de pensamento voltada para os direitos, e às vezes eu pergunto, tá, e quem é que vai cumprir os deveres? Né?
não vai ter alguém para cumprir os deveres? O Estado cumpre. Não. Eu não posso exigir que o Binato cobre os seus deveres, os seus direitos, e o Binato é um ser identificado, e o Estado cumpra com os deveres, que é um ser não identificado. A gente tem que ter uma paridade nisso aí, né? E aí dá uns debates muito bons na sala, porque, obviamente, eu sou minoria no ecossistema, mas não tem problema. Em algum momento, isso vira o jogo. Então, turma, era isso que eu queria assim, comentar e quero abrir para vocês conversar, bater papo, fazer perguntas, debater, porque tudo isso que eu falei com foco no indivíduo, e a ideia era essa mesmo, falar com o indivíduo, dá para a gente colocar também nos nossos papéis de companheiros ou companheiras, filhos e filhas, pais e mães, amigos, sócios, professores, consultores, enfim, em todos os papéis. E isso pode determinar como a gente pode viver melhor nesse mundo sobre o qual a gente não tem nenhum controle, mas que a gente pode ter uma gestão de nós mesmos a partir desses conceitos simples. Resultados, comportamentos, emoções, crenças e valores. Resultados, comportamentos, emoções, crenças e valores. Se eu souber gerenciar um pouco isso, entendendo a diferença de emoções para sentimentos, e que entre um e outro tem o meu pensamento, e o meu pensamento tem uma baita influência do meu passado, mas também pode ter uma enorme influência do meu futuro, naquilo que eu imagino, eu tenho certeza que a gente pode ter uma vida muito melhor, apesar dos pesares que nos cercam aí, né? Queria deixar aberto aí também para a gente conversar um pouco, trocar alguma ideia, se alguém quiser fazer alguma pergunta, enfim, né? Fazer as críticas, e eu estou aí bem a fim de responder algumas perguntas também. Legal. Obrigada, né, pela tua contribuição, e com certeza já vai surgindo aí as dúvidas. Pessoal, quem que já tem alguma, já quer abrir aí o microfone? Olha, eu não tenho dúvida nenhuma, eu gosto muito do que o Luiz fala, eu posso contribuir. Ele tem um livro bem bacana, chamado Modelo do Pensador. Eu conheci o Binato, acho que em 2017, se eu não me engano, e aí ele me deu um exemplar do livro. E realmente ele conseguiu sintetizar informações que, para mim, estavam muito perdidas dentro da minha cabeça, e o livro dele fez com que eu mudasse muito minha postura na vida. Eu agradeço imensamente ao Binato por ter escrito esse livro, para a gente ter se cruzado. Eu acho que na vida nada é à toa. Eu levo ele, tudo que eu posso eu levo ele, porque eu acredito muito no que ele fez, no que ele contribui para a sociedade. E o livro dele é o que eu recomendo, chama O Modelo do Pensador. Acho que vocês vão gostar, é uma leitura muito top. Te agradeço, Luiz, por estar aqui, e agradeço você, Pompu, por ter proporcionado esse evento aqui. Não, super. Valeu, obrigado. Obrigado pelo jabá aí. Legal. Está na Amazon, tá, pessoal? Se alguém tiver interesse, está na Amazon. Aí, ele sempre sai autografado. Kátia, você abriu o microfone? Eu abri, sim. Eu queria fazer um comentário. Na realidade, eu queria agradecer, Binato. Eu achei muito legal. Gostei bastante da sua sequência de raciocínio, porque ela acho que ajuda a gente a raciocinar o que a gente vem experimentando, né? Eu tenho, quando eu me deparei com o modelo Ikigai, né, do Japão, ele me ajudou muito a pensar realmente o meu ideal de valor, né? Um ideal de valor pelo qual eu poderia ser remunerado, porque eu já tinha encontrado um ideal de valor, mas eu não conseguia ser remunerada por ele. Ótimo. Né? Eu fiz um sabático para perseguir, descobri que não ia dar rolar, e aí, né? Falei, bom, agora eu tenho que voltar para o mundo corporativo, e aí, né? O que eu vou fazer? Então, foi interessante ter esbarrado nele, ter entendido isso, ter esbarrado também não só no Daniel Kahneman, mas também no método de terapia, que é o EMDR, que me ajudou a entender muito essa questão da emoção, de sentimento, e como a gente pode ressignificar as emoções para reagir diferente para frente, né? Então, assim, eu gostei porque você sintetizou de uma forma tão legal várias coisas que eu fui experimentando e fui sequenciando na minha vida, mas não tinha pensado desse jeito. Fenomenal. Que bacana. E queria finalizar só falando que ontem eu estava lendo um conto dos Irmãos Grimm, eu tenho a coleção completa dos Irmãos Grimm, edição de 1973.
Isso, estava lendo para alguém que está falando aqui do lado. Aqui. E era justamente um conto sobre alguém falando, era sobre justamente um conto desse ter razão versus ser feliz. E era interessante que era um cara que queria ter razão em tudo e reclamava de tudo e falava o que você está fazendo não está legal e não sei o que e tal, blá, blá, blá. E ele vai assim, né? Até que ele vai para o céu e nem no céu ele consegue ficar, porque não consegue ter razão lá no céu, né? E criticava tudo porque não seguia a razão dele, né? Que era uma razão só dele. Então, achei bem legal, assim, na realidade, foi casaram várias pedrinhas aqui, ouvindo você falar. Muito obrigada. Que bom, e agora que eu vou ter que ir agradeço, atrás do livro, né? Depois do depoimento do César, vou ter que ir atrás do livro. Amazon.com, modelo do pensador, chega na sua casa rapidinho. Ainda chega autografado.